Respire fundo. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer declaração, apenas respire. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei o que você enfrentou nas últimas horas, mas eu sei que há coisas que você não contou para ninguém. Há um cansaço que você carrega em silêncio. Há pensamentos que visitam sua mente quando a casa fica quieta. Há medos que aparecem quando as luzes se apagam. Há responsabilidades que pesam sobre seus ombros. E talvez exista uma sensação constante de que você precisa ser forte o tempo todo. Mas agora, você não precisa ser forte. Agora você pode descansar. Imagine que este momento é como entrar em um refúgio no meio da tempestade. Lá fora pode haver barulho, pode haver pressão, pode haver incerteza, mas aqui há presença. Feche seus olhos se puder. Sinta o ar entrando lentamente. Sinta o ar saindo. Permita que seus ombros relaxem um pouco. Permita que sua respiração fique mais profunda. Você não está sozinho aqui. Talvez você esteja orando porque sente medo. Medo do que pode acontecer. Medo de perder algo. Medo de que algo dê errado. Medo pela sua família. Medo pelo futuro. Medo por aquilo que você não consegue controlar. Talvez você esteja orando porque anda cansado. Cansado de resolver problemas. Cansado de conflitos dentro de casa, cansado de tentar manter a paz, cansado de fingir que está tudo bem. Ou talvez você esteja aqui porque simplesmente precisa sentir proteção. Precisa sentir que existe um abrigo real. Precisa sentir que Deus está perto. Hoje nós vamos mergulhar em 3 pilares da segurança espiritual: o Salmo 91. O Salmo 23, e a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Mas antes de declararmos qualquer promessa, antes de levantarmos qualquer palavra de autoridade, nós vamos fazer algo mais profundo. Nós vamos entregar o peso. Imagine agora que você está segurando uma mochila invisível. Dentro dela estão suas preocupações, as contas que vencem, o filho que preocupa, o casamento que anda frio, a saúde que anda frágil, as noites mal dormidas, as culpas antigas, as decisões que você teme tomar. Sinta o peso dessa mochila. Agora imagine que diante de você há uma cruz. Não uma imagem religiosa distante, mas a cruz onde o amor venceu o medo. A cruz onde a culpa foi absorvida. A cruz onde a vergonha perdeu força. Aproxime-se. Sem pressa, sem fingimento, sem palavras bonitas, e coloque essa mochila aos pés da cruz. Você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez você tenha aprendido que precisa resolver tudo, que precisa dar conta, que não pode falhar. Mas a palavra não diz que você é o refúgio. Ela diz que Ele é. E é aqui que começamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Perceba uma palavra fundamental: habita. Não é visita, não é passa por ali de vez em quando. É habitar, é morar, é permanecer. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico. É uma posição espiritual. É decidir viver debaixo da consciência de que Deus está acima de tudo. Imagine agora um grande abrigo. Não é pequeno, não é frágil. É sólido, é firme, é silencioso, é seguro. Você entra nesse esconderijo, as portas se fecham e lá fora, aquilo que parecia gigante perde o volume. Talvez o seu medo ainda exista, mas agora ele não governa. Talvez o problema ainda esteja lá, mas agora ele não é maior do que a presença que te cobre. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é lugar de proteção. Fortaleza é estrutura inabalável. Você percebe? Não é você tentando ser forte. É você se escondendo dentro de algo que já é forte. Talvez você tenha passado tempo demais tentando controlar o incontrolável. Talvez você tenha gastado energia demais tentando antecipar cenários.
Talvez a ansiedade tenha roubado sua paz nos últimos dias, mas agora, respire novamente. Imagine uma sombra sendo projetada sobre você. Não é sombra de escuridão, é sombra de proteção, a sombra do Onipotente. Debaixo dessa sombra, o calor da ansiedade diminui. Debaixo dessa sombra, o medo não encontra espaço para crescer. Se essa oração já começa a tocar algo dentro de você, escreva no seu coração, ou até mesmo nos comentários: eu escolho habitar. Não é uma frase mágica, é uma decisão. Talvez você esteja enfrentando ataques invisíveis, pensamentos repetitivos, pressões espirituais, sensações de ameaça constante, mas o salmo continua: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço é armadilha escondida, é aquilo que você não vê, é aquilo que pega de surpresa. Quantas vezes você teve medo do que não enxerga, do diagnóstico que pode vir, da notícia inesperada, da traição que você teme, da crise que pode surgir, mas há livramento até do que você não percebe. Agora imagine algo ainda mais íntimo. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa não é uma imagem de guerra, é uma imagem de cuidado, como uma ave cobre seus filhotes, como um pai envolve seu filho em um abraço. Imagine agora que asas espirituais se estendem sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre aquilo que você ama. Sinta essa cobertura. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda sinto medo. Está tudo bem. A fé não exige ausência de emoção, ela exige decisão de confiança. O Salmo não diz que não haverá noite, ele diz: não temerás o terror da noite. A noite existe, mas o terror não governa. Talvez suas noites tenham sido difíceis, talvez a insônia tenha sido sua companhia. Talvez sua mente acelere quando tudo fica em silêncio. Mas agora imagine sua casa à noite, tudo escuro, tudo quieto, e anjos posicionados nos cantos, guardando portas, guardando janelas, guardando caminhos. Não é fantasia, é promessa. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Todos, não apenas alguns. Inclusive aquele caminho que você teme trilhar, inclusive aquela decisão que você está adiando, inclusive aquela conversa difícil que precisa acontecer. Você não anda sozinho. E agora, permita que essa verdade desça da sua mente para o seu peito. Respire fundo novamente. A intensidade ainda está crescendo, mas nós ainda não chegamos ao ápice. Estamos construindo o fundamento, estamos fortalecendo as bases. Porque antes de enfrentarmos qualquer batalha, precisamos lembrar quem nos cobre. Fique aqui por mais alguns instantes. Sinta a segurança, sinta a presença, sinta o abrigo. Você não está desprotegido, você não está abandonado, você não está esquecido. O esconderijo do Altíssimo não é frágil, ele é eterno. E isso é apenas o começo. Continue respirando. Você já entrou no esconderijo. Mas agora, vamos permitir que essa proteção se torne mais pessoal. O Salmo 91 não é apenas uma promessa coletiva. Ele é uma declaração íntima. Ele fala com quem sente medo no meio da madrugada, com quem se sente pequeno diante de problemas grandes, com quem carrega responsabilidades que ninguém vê. Talvez você seja a base da sua casa. Talvez todos dependam de você. Talvez você não tenha espaço para desmoronar, mas aqui você pode ser cuidado. O Salmo continua dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa que você nunca verá dificuldades. Significa que aquilo que destrói outros não terá autorização para te destruir. Talvez você tenha visto pessoas próximas enfrentarem crises. Talvez tenha visto famílias desmoronarem.
Talvez tenha visto empregos se perderem. Talvez tenha visto diagnósticos assustadores. E no fundo você pensou: e se for comigo? Essa pergunta silenciosa consome energia. Essa antecipação rouba paz. Mas agora, escute com o coração. Proteção não é ausência de realidade. Proteção é presença maior que a realidade. Imagine agora uma muralha ao redor da sua vida. Não uma muralha fria, mas uma muralha viva, feita de luz, feita de promessa, feita de autoridade espiritual. Nada ultrapassa aquilo que Deus não permite. Nada toca sua vida sem passar primeiro pelas mãos dele. Isso muda tudo. Talvez você esteja enfrentando uma fase de batalha invisível. Pensamentos que se repetem, medos que voltam, memórias que doem, sentimento de culpa que insiste em reaparecer. Agora me permita tocar em algo profundo. Culpa. Quantas vezes você se perguntou: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse decidido melhor? E se eu não tivesse errado? O Salmo 23 começa com uma afirmação que confronta esse peso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Nem direção, nem provisão, nem cuidado, nem restauração. Pastor é aquele que guia, que protege, que corrige com amor, que busca quando a ovelha se afasta. Talvez você se sinta como alguém que saiu do caminho. Talvez você se sinta espiritualmente distante. Talvez você ache que deveria estar melhor do que está. Mas o pastor não abandona. Ele conduz. Ele me faz deitar em verdes pastos. Perceba, ele faz deitar. Porque há momentos em que você não sabe parar. Você continua, você insiste, você corre. Você resolve, você sustenta, você aguenta. E o pastor diz: agora deite. Imagine um campo verde, silencioso, maciez sob seus pés, brisa leve, nada urgente, nada gritando. Ele te conduz a águas tranquilas. Talvez sua mente esteja tudo menos tranquila. Talvez seus pensamentos estejam acelerados. Talvez você esteja vivendo no modo alerta constante. Mas agora imagine um rio, água clara, corrente suave, o som da água acalmando o ambiente. Coloque seus pés nessa água, sinta a temperatura, sinta a paz invadindo lentamente. Refrigera a minha alma. Refrigerar é aliviar o calor da ansiedade, o calor da pressão, o calor da culpa, o calor da cobrança interna. Talvez ninguém perceba o quanto você anda sobrecarregado, mas Deus percebe. Talvez ninguém veja suas lágrimas, mas Deus vê. Talvez você sorria durante o dia e desmorone por dentro, mas Deus conhece o que ninguém conhece. Ele guia pelas veredas da justiça, mesmo quando você tem medo de escolher errado, mesmo quando a decisão parece arriscada, mesmo quando o caminho parece incerto. Agora vem uma parte profunda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale existe, a sombra existe, mas a companhia também. Talvez você esteja em um vale, um período escuro, uma fase difícil, uma temporada de incerteza. Vale não é destino final, é passagem. Sombra não é substância, é projeção. Você não está morando no vale, você está atravessando. E o pastor não caminha na frente apenas, ele caminha junto. Sinta isso, presença. Talvez você tenha sentido solidão nos últimos tempos. Solidão mesmo estando rodeado de pessoas. Solidão dentro do casamento. Solidão dentro da própria casa. Mas aqui está a verdade. Você nunca esteve sozinho. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa fala de honra, fala de dignidade restaurada, fala de identidade reafirmada. Talvez você tenha se sentido diminuído. Talvez tenha se sentido desacreditado. Talvez tenha se sentido invisível. Mas há uma mesa sendo preparada. E agora, lentamente, estamos construindo algo maior.
Estamos fortalecendo sua identidade. Estamos fortalecendo sua confiança. Estamos fortalecendo sua segurança. Mas ainda não chegamos ao ponto mais alto. Estamos avançando. Agora permita que algo mais íntimo aconteça. Jesus ensinou uma oração, não como ritual, mas como estrutura de relacionamento. Pai nosso que estás nos céus. Pai, não juiz distante, não autoridade fria. Pai, talvez sua experiência com o Pai terreno não tenha sido perfeita. Talvez tenha havido ausência. Talvez tenha havido dureza. Talvez tenha havido silêncio. Mas o Pai Celestial não é ausente. Ele é presente. Seja feita a tua vontade. Essa parte exige entrega. Entrega de controle. Entrega de planos. Entrega de ansiedade. Entrega de expectativas. Talvez você tenha insistido para que tudo acontecesse do seu jeito. Talvez você tenha lutado contra processos. Talvez você esteja resistindo a algo que Deus está permitindo para te fortalecer. Agora imagine suas mãos fechadas, segurando tudo, e lentamente abra, solte, confie. Perdoa as nossas dívidas. Perdoar também inclui se perdoar. Talvez você esteja carregando um erro antigo, talvez esteja se punindo internamente, talvez esteja revivendo falhas passadas. O Pai não te chama de fracasso, Ele te chama de filho, Ele te chama de filha. Livra-nos do mal, não apenas do mal externo, mas do mal interno. Pensamentos autodestrutivos, culpa excessiva, autocrítica cruel, medos que se repetem. E aqui, lentamente, estamos nos aproximando de algo maior. A intensidade está subindo, mas ainda há mais. Respire novamente. Sinta seu corpo mais leve do que no início. Sinta sua mente menos acelerada. Sinta sua alma mais segura. Você entrou no esconderijo. Você deitou nos pastos verdes. Você foi conduzido às águas tranquilas. Você falou com o Pai. Mas agora estamos nos preparando para o momento decisivo. Permaneça, não saia. Algo profundo está sendo construído dentro de você. Permaneça, não tenha pressa. O que está acontecendo agora não é apenas uma oração, é uma reconstrução interior. Você já entrou no esconderijo, já foi conduzido aos pastos verdes, já começou a soltar pesos antigos. Mas agora, vamos tocar na raiz do medo, porque existe um medo que você admite e existe aquele que você esconde até de si mesmo. O medo de perder quem você ama, o medo de não dar conta financeiramente, o medo de adoecer, o medo de falhar como pai, como mãe, como cônjuge, como provedor, como líder. Talvez você carregue a sensação constante de que algo pode dar errado a qualquer momento, como se a paz fosse temporária, como se a estabilidade fosse frágil, como se a qualquer instante tudo pudesse desmoronar. Esse estado constante de alerta cansa, e cansa profundamente. Mas agora escute, porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Morada, não visita, não momento isolado. Morada é permanência. Você não está tentando acessar proteção. Você está vivendo dentro dela. Talvez o mundo ao seu redor esteja instável. Talvez as notícias sejam assustadoras. Talvez a economia oscile. Talvez pessoas próximas enfrentem crises. Mas sua casa espiritual não está construída na areia. Está construída na rocha. Imagine agora sua casa sendo envolvida por uma luz suave, não uma luz agressiva, mas uma luz constante que cobre o telhado, que desce pelas paredes, que envolve cada quarto. Veja seus filhos dormindo, veja seu cônjuge, veja cada pessoa que você ama. Agora declare internamente: minha casa pertence ao Senhor. Talvez seu filho esteja distante, talvez você não saiba como alcançá-lo. Talvez ele tenha tomado decisões que você não aprova. Talvez você sinta culpa. Talvez você sinta impotência. Mas o Deus que protege você também vai onde você não pode ir.
A proteção de Deus não é limitada por distância. Ela não é limitada por escolha humana. Ela não é limitada por fase rebelde. Se seu filho está fora de casa, Deus está lá. Se seu casamento está frio, Deus está entre vocês. Se sua mente anda confusa, Deus está dentro do seu pensamento, reorganizando o que parece bagunçado. Agora respire mais fundo, porque estamos entrando na intensificação. Talvez você tenha enfrentado ataques espirituais silenciosos, desânimo repentino, tristeza sem explicação, irritação constante, falta de motivação, sensação de opressão no ambiente. E você não comentou com ninguém, mas sentiu. O Salmo 91 fala de algo profundo. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço é armadilha estratégica. Não é ataque direto, é algo preparado. Mas toda armadilha invisível é anulada quando você habita no esconderijo. Agora, imagine correntes invisíveis sendo quebradas. Não com violência, mas com autoridade. Imagine cadeias caindo no chão, medos se dissolvendo, pressões espirituais sendo neutralizadas, mas ainda não chegamos ao clímax. Estamos construindo até ele, porque o clímax não é grito, é ruptura interior. Volte ao Salmo 23 por um instante. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Óleo fala de unção, de separação, de cuidado especial. Talvez você tenha se sentido comum demais, pequeno demais, insuficiente demais. Mas Deus não trata você como estatística. Ele te chama pelo nome. Ele conhece sua história, conhece seus bastidores, conhece suas lágrimas escondidas, conhece suas orações silenciosas feitas no travesseiro. E agora imagine óleo sendo derramado sobre sua cabeça, descendo pela mente, tocando pensamentos, curando memórias, acalmando emoções. Talvez sua mente precise de cura. Talvez pensamentos repetitivos estejam te exaurindo. Talvez lembranças antigas ainda doam. O óleo desce, traz clareza, traz equilíbrio, traz paz. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, não apenas nos dias bons, todos, inclusive no dia da decisão difícil, inclusive no dia da conversa desconfortável, inclusive no dia da espera, inclusive no dia da perda. Bondade está te seguindo, misericórdia está te acompanhando. Você não está caminhando em direção ao abandono, você está caminhando acompanhado. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. O Pai Nosso nos ensina a pedir. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso confronta a ansiedade pelo amanhã. Talvez você esteja preocupado com o próximo mês, com o próximo ano, com o futuro dos seus filhos, com a aposentadoria, com a estabilidade. Mas hoje existe provisão para hoje. O amanhã será enfrentado com a graça de amanhã, mas hoje existe graça suficiente. Respire, sinta seus ombros mais leves. Agora estamos chegando perto do ponto de ruptura. Há algo sendo quebrado dentro de você. Talvez seja a falsa sensação de que você precisa controlar tudo. Talvez seja o medo crônico, talvez seja a culpa acumulada, talvez seja a autocrítica cruel. Prepare seu coração, porque na próxima parte vamos entrar no momento mais intenso desta jornada. E depois dele não haverá retorno ao medo, haverá descida para a paz. Permaneça agora. Permita que tudo fique mais intenso por alguns instantes. Você já entregou pesos, já entrou no esconderijo, já foi conduzido às águas tranquilas, mas existe um ponto onde a fé deixa de ser apenas consolo e se torna decisão. E esse é o momento. Talvez você tenha vivido sob uma tensão constante. Talvez a ansiedade tenha se tornado quase parte da sua personalidade. Talvez o medo tenha sido seu companheiro silencioso. Talvez você tenha aprendido a conviver com o aperto no peito. Mas agora, diante do Pai, diante do pastor, diante do Deus que ordena anjos ao seu respeito,
Algo precisa ser quebrado. Não com gritos, não com esforço humano, mas com autoridade espiritual. O Salmo 91 declara: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Apegou-se com amor. Não é apego por desespero, é apego por confiança. Agora imagine você segurando a mão de Deus, não como quem está sendo arrastado, mas como quem escolhe confiar. E declare internamente: eu me apego a ti. Talvez você tenha se apegado ao controle, talvez tenha se apegado à preocupação, talvez tenha se apegado ao medo como mecanismo de proteção. Mas hoje você solta o medo e se apega à promessa. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, não depois dela, não apenas fora dela, na angústia. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um período onde a respiração parece mais curta, onde a mente parece pesada, onde decisões parecem esmagadoras. Mas Deus não observa sua angústia de longe. Ele entra nela com você. E agora estamos no ponto de ruptura. Feche seus olhos por um instante. Imagine todas as vozes internas que te acusam. Você não fez o suficiente. Você falhou. Você deveria estar melhor. Você não é forte o bastante. Agora veja essas vozes como sombras. Elas parecem grandes, mas não têm substância. E então, veja a cruz novamente. Veja a luz vindo dela. Luz que invade o ambiente. Luz que dissolve as sombras. Luz que silencia acusações. Agora declare com firmeza interior: eu não viverei governado pelo medo. Eu não serei dirigido pela culpa. Eu não serei definido pelo passado. Eu não serei controlado pela ansiedade. Porque o Senhor é o meu pastor. Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Porque o Pai é meu Pai. Porque anjos estão posicionados ao meu redor. Porque o mal não tem autorização sobre minha vida. Este é o momento. Toda opressão espiritual é neutralizada. Todo peso invisível é quebrado. Toda ansiedade excessiva perde força. Toda culpa antiga perde autoridade. Todo medo recorrente é exposto e enfraquecido. Não pela sua força, mas pela presença que te cobre. Respire profundamente agora. Sinta algo diferente. Talvez uma leveza. Talvez um calor suave no peito. Talvez lágrimas querendo sair. Não segure. Isso é libertação interior. Isso é ajuste espiritual. Isso é alinhamento. Mas agora não vamos permanecer no pico. Não vamos manter a intensidade alta. Porque após a ruptura vem o descanso. Volte ao Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim. Imagine essa mesa agora. Uma mesa simples, iluminada, segura. Você está sentado, sem pressa, sem ameaça, sem urgência. O pastor está ali, o pai está ali. Não há cobrança, não há acusação, não há tensão, há honra. Seu cálice transborda. Transbordar não significa excesso material apenas. Significa paz que ultrapassa circunstâncias. Significa segurança que não depende de estabilidade externa. Significa descanso interior. Agora voltamos ao Pai Nosso. Teu é o reino, o poder e a glória. Não é seu o peso do mundo. Não é sua a responsabilidade absoluta sobre tudo. Não é sua a carga de sustentar o universo. O reino é dele. O poder é dele. A glória é dele. Você pode descansar. Sinta o ritmo diminuindo, sinta a respiração desacelerando, sinta o corpo mais leve, sinta a mente mais silenciosa. Estamos descendo e essa descida é segura. Nenhum novo ataque será levantado, nenhuma nova guerra será iniciada, porque o que precisava ser rompido já foi. Agora, apenas permaneça na mesa. A presença está aqui, a paz está aqui, o cuidado está aqui. E ainda há mais profundidade nessa paz. Permaneça nessa mesa. Não se levante ainda. Você passou pela intensificação. Passou pela ruptura. Algo foi alinhado dentro de você. Agora estamos na fase mais delicada e mais profunda.
a consolidação da paz. Porque muitas vezes o ser humano sabe lutar, mas não sabe descansar. Você aprendeu a resistir, aprendeu a suportar, aprendeu a continuar. Mas talvez tenha esquecido como simplesmente confiar. Olhe novamente para a mesa preparada diante de você. Ela está posta mesmo que existam desafios ao redor. Ela está posta mesmo que existam incertezas. Ela está posta mesmo que existam pessoas que não acreditam em você. A presença de Deus não depende da aprovação de ninguém. Ela não depende das circunstâncias. Ela não depende do cenário ideal. Ela depende apenas de quem Ele é. Agora escute lentamente. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei, não visitarei. Não passarei rapidamente. Habitarei. A casa do Senhor é esse lugar interior onde sua alma encontra estabilidade. É esse espaço onde a mente desacelera, onde o coração para de lutar contra tudo. Talvez você tenha vivido tempo demais em estado de alerta, tempo demais antecipando crises, tempo demais esperando a próxima dificuldade. Mas agora, o Espírito Santo está ensinando sua alma a descansar. Imagine seu coração como uma sala. Por muito tempo essa sala esteve desorganizada, cheia de ruídos, cheia de vozes, cheia de pressa. Agora imagine alguém entrando nessa sala, não para acusar, não para exigir, mas para reorganizar. Ele abre as janelas, deixa a luz entrar, retira o que não precisa mais estar ali, coloca tudo no lugar. Respire lentamente. Se você sentiu medo nos últimos meses, Deus está restaurando sua segurança. Se você sentiu culpa pelos erros do passado, Deus está restaurando sua identidade. Se você sentiu solidão dentro do casamento, Deus está restaurando conexão. Se você sentiu preocupação constante com seus filhos, Deus está restaurando confiança. Se você sentiu ansiedade financeira, Deus está restaurando provisão interior antes da provisão exterior. O Salmo 91 termina com uma promessa suave, mas profunda. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Satisfação não é apenas viver muito, é viver com sentido, é viver com paz, é viver com consciência da presença. Talvez você esteja cansado de apenas sobreviver. Talvez você queira viver com leveza, com clareza, com direção. E isso começa aqui. Agora imagine que todo o ambiente ao seu redor está mais claro, como se o ar estivesse mais leve, como se o peso atmosférico tivesse diminuído. Sinta seus ombros, sinta sua mandíbula, sinta seu peito. Perceba como o corpo começa a soltar tensões que estavam escondidas. Isso é o descanso irreversível começando. Não há mais guerra, não há mais ruptura, não há mais confronto, há apenas permanência. Volte ao Pai Nosso por um instante, assim na terra como no céu. O céu é ordem, o céu é paz, o céu é harmonia, o céu é ausência de ansiedade. E essa realidade começa a se manifestar dentro de você agora. Talvez os problemas ainda existam, mas você já não reage da mesma forma. Talvez as situações ainda precisem ser resolvidas, mas sua alma não está mais em pânico. Você está guardado, você está coberto, você está conduzido. Se esta oração está tocando profundamente seu coração e você sente que algo foi realinhado dentro de você, escreva, nem que seja apenas no seu íntimo: eu descanso, porque essa é a palavra desta fase. Descanso. O pastor continua conduzindo, o Pai continua cuidando, os anjos continuam guardando, a promessa continua válida. E você não precisa mais carregar sozinho aquilo que nunca foi seu para carregar. Permaneça mais alguns instantes nesse silêncio seguro. Ainda há duas partes finais. Elas serão suaves, serão como um pôr do sol, serão o selamento definitivo dessa jornada. Não saia da presença, continue. Mas agora,
em um ritmo mais suave. Se antes havia intensidade, agora há profundidade silenciosa. Você atravessou o vale, você se abrigou no esconderijo, você sentou à mesa, você soltou o medo. Você entregou o controle. Agora sua alma começa a experimentar algo raro, segurança interior. Perceba como seu corpo está diferente de quando começamos. Talvez sua respiração esteja mais lenta, talvez sua mente esteja menos acelerada, talvez o peito esteja mais leve. Isso é o pastor conduzindo você para dentro da casa. Habitarei na casa do Senhor. Habitar é permanecer, é fazer morada, é decidir não sair correndo ao primeiro sinal de problema. Talvez no passado você tenha reagido com pânico. Talvez tenha tomado decisões impulsivas. Talvez tenha se desesperado antes do tempo, mas agora algo mudou. Você está aprendendo a responder com fé, não com impulso, não com medo, não com antecipação catastrófica. Volte por um instante à imagem das asas do Altíssimo. Imagine novamente essa cobertura, mas agora não como proteção emergencial, e sim como ambiente constante. Você acorda sob essas asas, você trabalha sob essas asas, você dirige sob essas asas, você dorme sob essas asas. Não é algo que vem e vai, é algo que permanece. Talvez amanhã você enfrente desafios, talvez precise ter conversas difíceis, talvez precise tomar decisões importantes, mas agora você sabe, não vai enfrentar nada desprotegido. O Pai Nosso nos ensinou algo essencial. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perceba a delicadeza disso. Não é apenas livrar depois da queda, é sustentar antes dela. Talvez você tenha medo de repetir erros. Talvez tenha medo de voltar a padrões antigos. Talvez tenha medo de fraquezas que conhece em si mesmo. Mas o mesmo Deus que perdoa também sustenta. O mesmo Deus que cura também fortalece. O mesmo Deus que protege também direciona. Agora imagine seu futuro próximo, a próxima semana, os próximos dias. Visualize você caminhando, não correndo, não lutando contra o ar, mas caminhando com postura firme, com olhar sereno, com respiração equilibrada. Você não está mais reagindo ao medo, você está avançando com confiança. Talvez você tenha enfrentado temporadas de escassez, talvez tenha vivido fases de instabilidade, talvez tenha sentido que tudo estava frágil, mas a promessa continua ecoando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nem direção, nem provisão, nem cuidado, nem companhia. Se algo faltou no passado, não faltará no futuro sob a condução dele. Agora permita que essa verdade desça ainda mais fundo. Não é apenas proteção externa, é transformação interna. Você começa a perceber que não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa sustentar uma imagem, não precisa carregar expectativas impossíveis. Você é filho, você é filha, e isso é suficiente. Imagine novamente a mesa, mas agora veja você sorrindo, veja você respirando com leveza, veja você olhando para frente com esperança. A casa do Senhor não é apenas destino eterno, é experiência presente. Ela começa dentro de você. E agora, suavemente, estamos nos aproximando do encerramento definitivo. Não há retorno à tensão, não há nova guerra, não há novo confronto. Há apenas selamento. Permaneça mais um pouco. Deixe essa paz se estabelecer. Deixe essa segurança criar raízes. Deixe essa confiança se fixar. Você entrou carregando peso. Está permanecendo com descanso. E na próxima parte, vamos selar definitivamente essa jornada. Agora, fique em silêncio por um instante. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de presença. Você atravessou toda a jornada, entrou no esconderijo, caminhou pelo vale, sentou-se à mesa, rompeu o medo, soltou a culpa, recebeu cobertura, aprendeu a descansar. E agora
é hora de selar. Volte suavemente ao início de tudo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perceba como essa frase soa diferente agora. No começo era esperança, agora é convicção. Você não está tentando acreditar, você está sentindo segurança. A sombra do Onipotente descansará. Descansará. Não é uma sugestão, é uma consequência natural de quem decidiu confiar. O Salmo 23 ecoa novamente em forma de certeza. O Senhor é o meu pastor, não apenas hoje, não apenas nesta oração, mas amanhã e depois, e depois. Seu pastor continuará guiando quando esta oração terminar. Continuará conduzindo quando você voltar à rotina. Continuará protegendo quando você fechar os olhos para dormir. E o Pai Nosso permanece como fundamento. Pai Nosso, você não está órfão, você não está abandonado, você não está esquecido. Existe um Pai que governa o céu, mas também cuida do seu quarto silencioso, da sua mesa de trabalho, da sua casa, dos seus filhos, do seu coração. Teu é o reino, o poder e a glória. Isso significa que o controle final nunca esteve nas suas mãos. E isso não é motivo de medo, é motivo de alívio. Agora imagine o dia de amanhã, você acordando, respirando, lembrando que está debaixo das asas, que anjos continuam posicionados, que o pastor continua guiando, que o Pai continua ouvindo. Imagine você enfrentando desafios, mas sem o peso que antes existia. Imagine você tomando decisões, mas sem o pânico. Imagine você conversando, mas com serenidade. Imagine você dormindo com paz. Se alguma preocupação tentar voltar, você saberá para onde correr, para o esconderijo. Se algum medo tentar sussurrar, você saberá o que declarar. O Senhor é o meu pastor. Se a ansiedade tentar acelerar sua mente, você saberá como orar. Pai Nosso, e agora, permita que essa paz se fixe definitivamente. Sinta seus pés no chão. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta seu coração batendo mais tranquilo. Você está guardado, você está coberto, você está conduzido, você está amado. Nada que venha amanhã pegará você desprevenido, porque você não caminha sozinho. E se esta oração trouxe descanso real ao seu coração, guarde essa decisão. Habite, confie, descanse. Que a sombra do Altíssimo continue sobre você, que a mesa permaneça posta, que o pastor continue guiando, que o Pai continue sustentando. Agora, suavemente, entregue sua noite, entregue seu amanhã, entregue seu futuro e permaneça na certeza de que o esconderijo é sua morada. Em nome de Jesus, amém.